Eu sou Paulo Angelim e esse é o Entrevista. E o nosso convidado de hoje é um amigo, André Lopes. Ele é arquiteto e urbanista, ele é professor universitário, mestre e também doutorando na área de engenharia de transportes. E hoje nós vamos ampliar um pouco mais a nossa discussão. Nós vamos sair dos empreendimentos e vamos para toda a cidade, vamos conversar sobre Fortaleza. E nós vamos direto ao ponto. André, quando a gente olha para Fortaleza, para o mapa de Fortaleza, a gente percebe que existe uma certa segregação de classes, né? Na distribuição dos bairros. É mais ou menos como se fossem bairros ricos, bairros para classe média, bairros para classes menos privilegiadas, né? Ou pobres, né? E ainda, além disso, ainda ficam à margem aqueles que têm menores condições ainda, né, de sobrevivência até. Eu te pergunto, você percebe isso também? Se você percebe isso, você acha que isso é bom para a cidade, do ponto de vista urbanístico? Eu não diria que esses são bairros todos, né? Na verdade, a gente percebe que existem segregações do tamanho de bairros, mas a gente também percebe segregações dentro de bairros. Você pode dar um exemplo? Sim. Nós podemos pegar, por exemplo, os bairros que são entendidos como mais abastados da cidade. Nobres? Mais nobres, né? Meireles, Aldeota, e nós vamos perceber em alguns momentos ali, em alguns quarteirões, comunidades alojadas ali entre aqueles vários arranha-céus, que são situações em que aquela população tem uma condição econômica um pouco mais desfavorecida, né? E aí percebe-se uma diferenciação, principalmente na questão estética, né? A primeira dica, né? A diferenciação formal do espaço. E na sua visão, isso é ruim ou é bom para a cidade? Na realidade, quem estuda o urbanismo e a cidade como um todo, ela sempre pensa que quanto mais plural o espaço, melhor. Então, quanto mais tipos de diversidade, pessoas, então. Quanto mais diversidade, mais tipos de pessoas, melhor vai ser essa convivência e a produção desse espaço, né? E a maneira como a urbanidade se coloca. A dificuldade está quando nós temos grupos muito diferentes de outros, né? Nós temos dois grupos muito diferentes convivendo. O ideal seria que nós tivéssemos todos os estratos, todas as variações, todos os tons de cinza, do branco ao preto, né? Tá. Isso numa cidade já implantada, formada como Fortaleza, é difícil, né? Ou então você acha que é possível a gente ainda conseguir buscar esse equilíbrio? Espaço sempre tem, né? Na realidade, é um processo, não vai ser uma coisa do dia para o outro. Nós vamos precisar instituir políticas públicas de incentivo, né, a oferta de espaços para certas classes específicas de renda, para que a gente possa promover essa pluralidade do espaço. Você acredita que um projeto ruim de habitação social, ele pode induzir, por exemplo, a insegurança, ele pode induzir a criminalidade e isso acabar sendo percebido pela sociedade como sendo uma ameaça e não como algo bom para essa convivência? Sem dúvida alguma. Nós temos vários exemplos históricos, né, da maneira como os antigos conjuntos habitacionais tipo Coab, né, que nós tanto ouvimos falar, se transformaram em favelas, em espaços que são, de certo modo, indesejáveis, né, por uma parcela da população. Isso é uma pena, porque na realidade esses programas deveriam vir como um alento a uma população que está passando por uma dificuldade. Você conhece a Cidade 2000? Conheço e moro bem próximo. Mora bem próximo. A Cidade 2000, para os interesses econômicos, os interesses do mercado imobiliário, principalmente da região do Cocó, do Papicu, ela é um problema ali para aquela região ou ela é um exemplo de boa convivência? Eu acredito que é uma grande vantagem, né? Nós temos variações dessa população. E a Cidade 2000 se constitui como uma comunidade muito interessante, quase autossuficiente, em que tem comércio, serviço, é uma comunidade diversificada. Ela abastece, inclusive. Atraente para quem não mora lá. Eu conheço muitas pessoas que vão à Cidade 2000 em busca de lazer, em busca de culinária. Tem uma pracinha ali que é bem interessante, Sim, né? Que ela serve a muita gente, né? Eu moro a poucas quadras de lá. E eu, vez por outra, ela guarda um pouquinho ainda daquele clima de interior, né? Sem dúvida alguma. De pessoas na E as calçada. pessoas moram por ali e elas saem à rua e para ver o movimento das pessoas e nesse ponto de vista eu não acredito que ela se apresente como uma ameaça. Nenhum ponto de vista. É uma complementaridade. É uma então. complementaridade, sem dúvida. E os muros, hein? Fortaleza tem adotado os muros como uma solução arquitetônica. Eu acho bem difícil isso. Na verdade, existe uma discussão muito grande com relação a isso do ponto de vista sociológico, né, que trata de um fenômeno que é conhecido como segregação e autossegregação. E o muro
acaba sendo aí uma ferramenta da promoção dessa segregação e principalmente da autossegregação. Aí nós teríamos que discutir muito mais para chegar. Mas a criminalidade não induz isso, na sua opinião? Nós entramos em um ciclo um pouco difícil de sair, né? Retroalimentador. As pessoas gostam de levantar os muros por conta da violência e eu acredito, assim como muitos estudiosos acreditam, que o muro é o alimentador da violência, né? À medida em que você segrega e cria dois conjuntos de pessoas, os nossos e os outros, você está segregando socialmente, economicamente e espacialmente aquela pessoa que você está dizendo como indesejável. Eu vou lhe colocar numa situação difícil, nós temos que já que nosso tempo já está acabando, mas você é prefeito de Fortaleza. Primeira coisa que você faria para melhorar essa cidade? Eu acredito que a primeira coisa que eu faria seria um grande levantamento de dados para que eu conheça a cidade, para que eu possa tomar as decisões necessárias. Decisões de mobilidade, de planejamento? Mobilidade, planejamento, habitação, meio ambiente, saúde pública. Não é um levantamento quantitativo, você quer dizer um levantamento qualitativo? As duas coisas. Eu acredito que nós temos déficit de dados, tanto quantitativos quanto qualitativos, que são imprescindíveis para que qualquer gestor e administrador e planejador tome decisões. Perfeito. André, o tema é muito amplo, foi ótimo, o bate-papo, a conversa, muito rico. Esse é o Entrevista. Até a próxima.